Muito bem, hoje, dia 28 de setembro, segunda-feira, da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, o Evangelho nos mostra como deve ser a relação dos discípulos entre eles e com os de fora. Jesus nos ensina hoje a acolher o dom da fé, acolher o próximo. Nos ensina que na comunidade dos discípulos de Jesus não deve haver quem seja o maior, mas todos, fazendo-se pequenos, devem se colocar a serviço uns dos outros e do próximo, principalmente dos mais necessitados. Ouçamos então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele dentre vós, entre todos vós, for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nesse contexto. Os discípulos estão reunidos. Os discípulos são aqueles que estão mais próximos de Jesus, que ouviram suas palavras de amor, que ouviram a sua pregação, que participaram da paixão, morte e ressurreição. E o que eles estão discutindo? Quem será o maior? Isto é, quem terá mais posição, mais status, quem será mais importante? De fato, não aprenderam de Jesus. Como diz São Paulo, Jesus, sendo de condição divina, não apegou-se ao ser divino, mas esvaziou-se. Tornou-se pequeno, como nós. Assumiu a fragilidade da carne humana, exceto o pecado. Por isso, então, Jesus não lhes ensina com palavras somente, mas toma uma criança. No antigo Israel, a criança, assim como as mulheres, os escravos, não tinham vez, eram desprezados, não tinham voz. Mas a criança também é um símbolo da fragilidade, da pequenez, da humildade. As crianças são dependentes. As crianças não assumem postos de chefia. As crianças não são importantes ou figuras importantes. As crianças são pequenas, frágeis e dependentes. E Jesus diz, quando você acolhe uma criança como esta, é a mim que você acolhe. Jesus se coloca no mesmo nível da criança, ou seja, sem pretensões. Isto porque ele, sendo Deus, se fez pequeno para nos salvar. E acolhendo então a criança, acolhemos Jesus, acolhemos aquele que o enviou, isto é, o próprio Deus. Mas para isso precisamos tirar do nosso coração toda arrogância, todo o desejo de poder, de controle sobre o outro, sobre o próximo. Precisamos também nós nos tornarmos como crianças, tirando do nosso coração o orgulho, a vaidade e a ambição. E nesse sentido, então, enquanto Jesus está ensinando, João chega e diz: Senhor, olha, nós vimos alguém ali que expulsava demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não anda conosco, não é do nosso grupo. Mas se estava expulsando demônios em nome de Jesus, é porque tinha fé em Jesus. Embora não estivesse com o grupo dos discípulos, ele acolheu Jesus em seu coração. E por isso Jesus diz: não o proibais, porque quem não está contra vós está ao vosso favor, ou seja, está ajudando na obra de evangelização. O que nós aprendemos hoje de Jesus, em primeiro lugar, na comunidade dos discípulos não deve haver aqueles que querem ser maiores, que se deixam levar pela ambição, mas todos devem estar disponíveis para o serviço
e principalmente o serviço no amor e na doação ao próximo. E na comunidade de Jesus não existe divisões, eles estão contra nós, eles não são dos nossos. Aqueles que creem em Jesus formam um único corpo, do qual o Cristo é a cabeça. E se dispõe então a fazer no mundo o bem que Jesus ensinou, a amar como Ele nos amou, a perdoar como Ele nos perdoou, então este é o caminho. E é nesta unidade de fé em Cristo que se constrói a comunidade. É também nesta unidade de fé em Cristo que os cristãos dão um testemunho para a conversão do mundo. Que Deus nos dê a graça então de aprendermos essas lições de Jesus. Não queremos ser superiores ou maiores, mas acolhamos Jesus em nosso coração, nos fazendo nós também pequeninos, como crianças que se entregam nas mãos do Pai, nos entregando nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, para que através de nós Ele opere a sua graça e espalhe o seu amor. Deus abençoe a todos.